Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos comentar do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que deve receber do governo federal a quantia de 750 milhões de reais. Eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o mercado do boi, mercado da carne bovina. Vamos falar da desoneração do ICMS sobre a cesta básica. Você vai ver como se comportou o mercado do milho, da soja e da carne bovina. E eu vou também falar de um tema muito interessante sobre o mercado de grãos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que deve receber do governo federal a quantia de 750 milhões de reais. O governo federal, por meio do Ministério do Planejamento, pretende destinar 750 milhões de reais para duas ações que envolvem diretamente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. 400 milhões de reais para aquisição de alimentos da agricultura familiar e de 350 milhões de reais para o Fundo de Terras e da Reforma Agrária. Para viabilizar o gasto, a tendência é que recursos destinados a programas sociais, como Bolsa Família, sejam reduzidos. No total, quase 40 bilhões de reais serão direcionados para contemplar novas prioridades, como o caso do MST e o atendimento a pautas de partidos de centro. Os produtores rurais não suportam mais conviver com invasões e insegurança jurídica. O sistema FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, tem como representante milhares de agricultores e pecuaristas e entende que o governo federal precisa urgentemente abrir um canal de diálogo e olhar para o setor agropecuário que gera renda, empregos e contribui para o crescimento da economia do país. E agora vamos comentar da desoneração do ICMS sobre a cesta básica. A maioria dos estados brasileiros já havia desonerado ou reduzido a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre a cesta básica, antes mesmo do governo federal apelar pelo esforço dos governadores pela redução do preço dos alimentos na semana passada. Levantamento do jornal Estado de São Paulo, junto aos estados, mostra que pelo menos 14 estados já adotam alíquotas diferenciadas para esses produtos e apenas um implementará a medida após o pedido do governo. É o caso do Piauí. O alto custo da comida afetou em cheio a popularidade do atual presidente do Brasil e o governo anunciou uma série de ações para diminuir a pressão inflacionária sobre esses itens, cobrando também dos governos regionais a colaboração nessa missão e criando um novo ponto de tensão com as unidades da federação. A efetividade dessas medidas, ela é questionada por especialistas. O jornal procurou todos os estados para detalhar a cobrança de ICMS sobre a cesta básica. Até o momento, 15 responderam e apenas o Piauí vai modificar a tributação da cesta básica após o pedido do governo. Assim, nós temos o Acre, Pará, Roraima, Bahia, Maranhão, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina
já desoneram ou reduzem a carga tributária de produtos que compõem a cesta básica regional. Cada estado tem autonomia para definir o rol de itens beneficiados. O preço dos alimentos é uma pedra no sapato do governo federal neste início de 2025, que busca uma solução rápida para um problema complexo. Múltiplos fatores influenciaram a alta dos alimentos, como quebra de produção, câmbio e sazonalidade. E para tentar reduzir os preços, o governo anunciou um rol de medidas que incluem tributação, a redução do imposto de importação sobre alguns itens e o apelo aos governadores para isentarem a cesta básica. Mas, na prática, essas propostas devem ter pouco impacto para o consumidor final. Por exemplo, o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale, ele avalia que é difícil que o governo consiga mudança de preço dos alimentos mexendo no ICMS e demais impostos. Não é uma questão de impostos aqui. A tributação já foi cortada ao longo dos anos nesses produtos e tem pouca margem de saída por esse lado. No caso do imposto de importação, além da queda tarifária anunciada ser pequena, o país é um grande exportador, o que diminui a efetividade da medida. Nós já tivemos altas de preços muito maiores no passado e nunca foram algo de questionamento como agora. O governo evita fazer o que precisa, que é desaquecer a economia e parte para soluções que não funcionam. Como a safra vai ser boa, a tendência é de preços crescerem menos este ano. O governo vai ter o benefício da queda por uma razão que não tem nada a ver com o corte de imposto. Já o vice-presidente de turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e especialista em direito tributário, o Laércio Iluana, ele lembra que, para reduzir o ICMS da cesta básica, os estados precisam de autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, e aprovar as medidas nas assembleias locais. Apesar de serem pautas apelativas junto ao eleitorado, não existe chances de grandes redução no preço dos alimentos só com esse tipo de iniciativa. Vale lembrar que o que fez subir os preços dos produtos foi a escassez deles e outra parte pela alta do dólar, que reflete diretamente na compra de insumos. A questão envolvendo a isenção dos itens da cesta básica é antiga e complexa, frisa o André Mendes Moreira, que é sócio da SCMD Advogados. Ele destaca que, ainda que haja efeitos parecidos, o mero manejo de alíquotas e bases de cálculo é diferente de isenção, cuja concessão é mais complexa e exige aprovação de legislação específica. E agora você vai ver como que se comportou o mercado do milho, da soja e da carne bovina. No mercado interno, o milho, lá em Campinas, no estado de São Paulo, segue próximo de ultrapassar mais um patamar, registrando alta de 0,5% e encerrando o dia 17, cotado em R$ 91,00 a saca. Na Bolsa Brasileira, o mercado futuro do milho registrou pequenas oscilações, agora na semana passada, equilibrando o avanço das cotações em Chicago e a sustentação da demanda doméstica contra o movimento mais estável do dólar frente ao real. O contrato para maio de 2025 subiu 0,24%, fechando o pregão regular a R$ 79,69 por saca. O programa de exportação norte-americano ele segue em forte ritmo,
26% acima do mesmo período da temporada anterior. O contrato para maio de 2025 avançou 0,9%, encerrando a sessão a $4,65 por bushel. Isso representa $10,98 por saca. No mercado interno da soja, apesar da ampla oferta da oleaginosa, com o avanço da colheita, os preços refletiram a valorização dos contratos futuros em Chicago. E na referência de Paranaguá, no Porto de Paranaguá, a saca registrou alta de 1,9%, chegando a R$ 134,88 por saca. Os futuros da soja encerraram na semana passada em alta na Bolsa de Chicago, impulsionados pelo bom desempenho das vendas semanais nos Estados Unidos, agora na temporada 24-25, que totalizaram 751 mil toneladas até o último dia 6/3, superando as projeções do mercado. Além disso, a forte valorização do farelo de soja contribuiu para o movimento positivo. O contrato para maio de 2025 fechou em 1,02%, finalizando a sessão regular em $10,11 por bushel, ou $22,29 por saca. E no mercado da carne bovina, as autoridades sanitárias da Bósnia e Herzegovina anunciaram a abertura do mercado para importação da carne bovina brasileira. Localizado no leste europeu, o país possui 3,2 milhões de habitantes e, segundo a FAO, importou 37,7 mil toneladas de carne bovina em 2023. Considerando o consumo total estimado pela FAO de 43 mil toneladas, o consumo per capita é de 13,4 quilos por habitante por ano. Em São Paulo, a arroba do boi teve uma leve desvalorização de 0,5% em relação ao dia anterior, com o animal cotado a 308,7 por arroba. Já na Bolsa, o movimento foi de queda, com destaque para o contrato para junho de 2025, que recuou 0,5%, fechando a R$ 309,15 por arroba. E agora você vai ver que a invasão de javalis pelas regiões do Brasil já está sem controle. A proliferação descontrolada de javalis no Brasil emergiu como uma das maiores ameaças ao equilíbrio ambiental, à produção agrícola e à saúde animal. Segundo Rafael Salerno, que é engenheiro agrônomo e presidente da Associação Brasileira de Caçadores, Aqui Tem Javali, a contenção dos danos causados por essa espécie invasora exigirá o abate de mais de 1 milhão de javalis até final de 2025. A situação se agravou nos últimos anos, impulsionada por retrocessos nas políticas de controle da espécie. Dados internos do IBAMA revelam que, apesar do abate de quase 500 mil javalis no ano passado, a população da espécie experimentou um crescimento recorde após a suspensão do controle com armas de fogo no segundo semestre de 2023. Devido a retrocessos nos órgãos de governo, a espécie está completamente fora de controle, causando prejuízos incalculáveis ao meio ambiente, à agricultura e um risco sanitário iminente à pecuária nacional. Javalis e javaporcos híbridos de javalis europeus e suínos domésticos infligem danos substanciais à agricultura e ao meio ambiente em busca de alimento. Devastam lavouras de milho, soja e outras culturas, comprometendo a rentabilidade dos produtores. Em algumas regiões, estima-se que as perdas cheguem a 40% das plantações, segundo dados do Ministério da Agricultura e Abastecimento, o MAPA. Além dos impactos econômicos, os javaporcos representam um perigo sanitário iminente
para a pecuária nacional. Esses animais podem transmitir doenças como peste suína clássica e febre aftosa, colocando rebanhos em risco e comprometendo a segurança alimentar do país. E depois do intervalo, eu vou conversar com Ronald Macuco e nós vamos falar da produção de carne bovina. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronald Macuco. Ronald é analista da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte. E olha que tem muita coisa para a gente falar de pecuária. Tem embargo chinês sobre mais de 1.000 frigoríficos, empresas americanas. Tem preço do bezerro aí subindo, mercado aquecido, enfim. Tem muita coisa boa. Ronald, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. E é muito bom, Antônio, falar de pecuária com você. Porque eu particularmente sei, hoje você comunica não só com quem está no Goiás, você fala com muitas outras pessoas de outros estados, inteiro. Né? E quando você fala com o Brasil inteiro, você vê realidade diferente, Antônio. Quem está na Rondônia e que vê um vídeo nosso depois que sai na internet aí, fala, esses dois aí não conhecem a nossa realidade. Você que está no Parazão, na Transamazônica, esses caras estão falando da realidade de São Paulo, do Goiás, de Minas, mas como é que está aí o interior? O interior ainda continua pressionado, interior da Rondônia, logística nesse momento, chove muito ainda no norte do país, logística também é um gargalo nesse atual, mas São Paulo a gente teve boi em maio, Antônio, na Bolsa, que é um boi que sai um animal de pasto, do Antip, boi próximo a R$291. Esse boi hoje é acima de R$315, R$316. Nos últimos 16, 17 dias, o boi sobe mais de R$23. Quais são os fatores, Antônio? Tem alguns fatores aqui. Primeiro, paralisação e cancelamento de contrato chinês de importação de carne dos Estados Unidos destina à China. A China hoje não compra mais de planta americana. Quantos por cento a China leva da sua importação do solo americano? 5%, Antônio. Do Brasil é 47%. Mas de lá é uma carne prime, uma carne de cortes diferenciado. Beleza. Mas se não compra dos Estados Unidos, vai comprar da onde, Antônio? Só pode comprar da Austrália, também o preço está lá em cima. É um mercado... Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. Mas, se o Brasil quiser, pode ter uma carne prime, e nós estamos falando isso já há muito tempo, né? Antônio, e essa carne prime a gente consegue produzir ela. Consegue, é claro, é só querer. A precocidade do nosso zango, dos nossos animais Nelore, vem se destacando, Antônio. Mas quanto é a nossa arroba no mundo, Antônio? Ela continua depreciada, né, meu amigo? Continua muito depreciada. É considerada hoje a arroba paraguaia e a brasileira está na casa de $52, mais ou menos. A arroba argentina, com a inflação caindo em solo argentino, a Argentina hoje, 74, 73 dólares, Antônio. A americana, cacetada. $106, Antônio. Então, esse corte aí, essa paralisação, parece que ela é uma jogada de estratégia de comprador. Eu vou, talvez, fazer isso aqui numa pequena história. Se você está tentando comprar a fazenda do seu vizinho, um pedaço de terra do seu vizinho, do lado do seu vizinho, você vai ficar todo dia perguntando o preço para ele? Ou dando um preço na fazenda dele? Não. Você vai mandar um amigo, um compadre, vai lá, pergunta quanto ele está vendendo. Porque se você ficar perguntando todo dia o preço lá, ele vai subir o preço. Esse cancelamento dessa carne dos Estados Unidos que destina à China, ela tem um movimento também. Um movimento, uma guerra comercial, a China vem impondo taxações em cima de produtos agrícolas, mas porque também a carne americana está totalmente descorrelacionada em preço. Os americanos vivem aí um dos seus menores plantéis dos últimos anos com uma arroba a $106. Antônio, $106, com algumas taxações, chega próximo a 25%. Sobre a carne americana, Antônio, essa carne chega a mais de $133. Se essa carne a gente fala que era um corte especiais, então a gente está falando do quê? No arroba em dólar, chegando na China, indo dos Estados Unidos, a quanto? A $11.000 a tonelada? Quanto a nossa arroba exportada hoje é quanto, Antônio? 4.800? 4.800, 4.900, por aí. Então, nós temos produto, nós temos volume e nós temos preço, né, Antônio? E o chinês, ele negocia antes mesmo do Brasil ser Brasil. Há 2.000 anos, os chineses já sabem negociar. E esse é um movimento, talvez, muito mais de reestrutura de compra
e aí o Brasil se torna... Aí... isso daí foi para falar, Trump, ó, você fica frio porque se quiser a gente dá uma freada na sua importação de carne, não é só carne bovina, nós temos a carne de frango deles também, carne suína, enfim, eles podem dar uma mexida no mercado e apertar a garganta do americano. E pode sobrar alguma coisa boa nessa briga para nós. Eu tenho certeza absoluta que isso aí vai ser resolvido rapidinho, mas talvez não seja de hoje para amanhã, mas pelo menos aí vai passar aí uns 10 dias, 15 dias por aí, mas depois vai chegar num acordo. E isso tudo também é o chinês pressionando, porque o chinês sabe negociar. Antônio, tem um fator aqui que é, a safra de boi, historicamente, ela começa quando? Março, abril e maio. A gente tem um volume de animais chegando de pasto. Tem. Mas o boi veio caindo no final de janeiro e fevereiro. Tivemos um fevereiro extremamente pressionado. Teve umas quedinhas aí. Nós estamos entrando no mês de março, o preço subindo, escala curta. Alguns frigoríficos já falam de paralisação de férias, de 5, 6 dias para colaborador, porque não tem boi para cumprir escala de abate. Então, hoje tem uma oferta de fêmea vindo para o mercado, Antônio, mas quando se olha para boi pronto, animais para destinado à exportação, a gente vê uma dificuldade de originação desse animal. E por isso a gente vê o boi tentando sair do fundo do poço de um fevereiro e subindo bem ultimamente no preço Bolsa São Paulo. E aí, quando você olha Mato Grosso, hoje é um boi acima de R$300. Goiás volta a ter boi próximo a 300, 295. E São Paulo, um boi muito parecido com Mato Grosso. Então, o diferencial de base, que historicamente para o Mato Grosso é de 7%, agora está quase neutro, tá? Porque tem menos boi pronto no Mato Grosso. E eu acho que tudo isso que está acontecendo geopoliticamente no mundo, essa confusão, Estados Unidos com China, um querendo ver quem é mais forte do que o outro, eu acho que isso é um baita de um aprendizado para o nosso produtor. Porque você pode brigar, fazer acontecer, mas ficar sem comida ninguém fica. E outra coisa, eu acho que é uma oportunidade para você que é pecuarista, produtor de carne. Eu acho que está na hora da gente começar, eu já venho falando isso há muito tempo, de virar a página da pecuária. Vamos começar a produzir comida, vamos produzir o ano inteiro. Porque tem um pequeno detalhe. A Ásia vai ser, ou já é, um grande comprador do nosso país. E nós precisamos agora, não é ter marruco para vender, não. Nós precisamos ter qualidade. E nós precisamos também sair de uma produção extensiva para uma produção intensiva. Ou seja, a agricultura está fortalecendo a pecuária de corte. Antônio, isso que você está falando é trazer direção. Acho que o nosso papel aqui... Tem um objetivo. Tem um objetivo. Nosso trabalho como Pátria Agronegócio é trazer direção para o produtor rural, para o pecuarista. E essa direção ela envolve comprar um insumo no momento adequado. Quem fez o estoque de um milho lá em agosto, setembro de 2024, está com a dieta nutricional para esse primeiro semestre de 2025 mais barato. Sim. Hoje, quanto é milho aqui no Goiás, Antônio? É o milho de 85, 86? Está nessa faixa. Poxa, esse mesmo milho, há uns 8, 9 meses atrás, em agosto, setembro de 2024, era um milho de 60, 55 reais. 55, é por aí. Então, o mercado mudou mudou o patamar de negociação. Hoje, uma arroba produzida no Goiás, Antônio, é quase impossível, nesse atual cenário de milho, de torta de algodão, de farelo, de DDG, produzir uma arroba de boi dentro de um confinamento, com a compra de um milho agora, sendo abaixo de R$290. Por isso que talvez a gente vai ver em plena safra, em mês de maio, boi com dificuldade para cair. Muitos falavam, boi maio pode chegar a R$280, 285 São Paulo. Não vejo isso, tá, Antônio? Na atual conjectura do mercado, a gente não vai ver esse patamar. Outro fator que a gente tem que ficar de atenção é qual é o ágio da compra da reposição. Não foque apenas na venda do seu animal pronto, da novilha, da vaca gorda, do boi gordo. Foque na compra, moçada. Esse é outro direcional, tomadores de decisões agora, que você precisa fazer. Hoje, quando você olha uma relação média de um ágio do bezerro, Antônio, está próximo a 18%, tá, Antônio? 18%.
Se seu óleo que está 18%, e quando eu falo de ciclo pecuário, esse bezerro chega próximo a 35%, 36%, Antônio, ainda é uma boa oportunidade de relação de troca, venda de boi gordo, compra de bezerro e bezerra. Você compraria o que hoje, Antônio? Se você tiver um capim bom hoje à sua disposição, o que você compraria? Na minha roça eu tenho capim, tem muito capim, e bom. Se eu tivesse condição financeira boa, eu compraria ou bezerrinha ou bezerrinho. O que der, o que coubesse lá na fazenda eu ia comprar. Então eu vou melhorar essa afirmação sua. Há um ano atrás, nós estávamos aqui nesse mesmo bate-papo. Qual era o cenário do bezerro na sua região, da vaca na sua região? Boi subiu 60 a 65 reais arroba no período de um ano. Bezerro subiu 800 reais. Aquele momento, quem comprou bezerro já teve essa valorização. Se você ficar de fora das compras ainda nesse cenário, vai passar a oportunidade. O cavalo passa arriado quantas vezes, Antônio? Só uma. É isso aí. O mercado, quando a gente pensa que ele está para explodir, às vezes é aquele momento que você tem que investir. Ronald, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Você que está nos acompanhando, entra aí no site da Pátria, Pátria Agronegócio, que você vai encontrar tudo. Bate um papo com o Ronald, que tem umas coisas muito boas na Pátria. Obrigado, Ronald. Obrigado você. Saindo daqui, vai lá nas minhas redes sociais, Ronald Macuco, que eu vou abrir uma caixinha de perguntas para responder quem não foi respondido aqui. Eu vou mandar essas perguntas para você responder junto comigo, tá, Antônio? Tá bom, fechado. Obrigado, Ronald. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.